Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais aquele vídeo aqui no canal, trazendo para vocês aí as últimas notícias, novidades e informações de tudo o que aconteceu hoje no dia do nosso Vascão. Então já peço para todos vocês aí, ó, deixarem aquele like, deixarem aquele joinha, deixarem aquela curtida logo aqui embaixo do vídeo, porque ajuda demais o canal aí a continuar crescendo e a continuar sendo divulgado pelo YouTube para outros vascaínos. E se você é novo, tá conhecendo o canal aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no botãozinho vermelho que tem logo aqui embaixo, e mais importante ainda, todos vocês aí não esqueçam de ativar aqui, ó, o sininho de notificações para sempre receberem os avisos do YouTube assim que os nossos vídeos forem ao ar, e também para participar aí dos sorteios de camisas, de promoções. Corre aqui embaixo e ativa o sininho, beleza? Então no vídeo de hoje aí vamos falar sobre a questão do próximo jogo do Vasco, né? O Luxemburgo chegando cada vez mais perto do time ideal que ele vai estar colocando em campo nesse domingo contra o Avaí. Então vamos dar aí provável escalação já para essa partida, pedir para a galera deixar nos comentários o palpite de vocês, a expectativa para esse jogo de domingo, e falar também sobre uma questão meio estranha, meio chata aí, né? O presidente do Fluminense acusando a diretoria do Vasco de ter dado um calote em relação às finais da Taça Guanabara, em relação a uma renda ali que o Vasco não teria repassado ao Fluminense. Então vamos comentar sobre isso e também comentar sobre a questão aí da dispensa, né, saída de alguns jogadores do Vasco, que deve estar acontecendo em breve, para poder o Vasco tá indo ao mercado fazer algumas contratações. Então, vamos que vamos aí. Não esqueça de deixar aquele joinha. Peço para vocês aí também não esquecerem de compartilhar o vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Logo aqui embaixo tem um botãozinho ali, ó, escrito compartilhar. Clica ali e já joga o vídeo lá para a galera poder assistir também, beleza? Então vamos aqui começar o vídeo falando sobre a preparação do Vasco, né? O Luxemburgo que teve essa semana inteirinha de trabalho aí para poder conhecer um pouco melhor o elenco, né? O seu auxiliar técnico, Maurício Cupertino, que já tinha começado a trabalhar na semana anterior, junto ali com o Valadares, junto com o Ramon Menezes, ele que já conhecia até mesmo alguns dos jogadores do Vasco, né? O Maurício Cupertino, que é um cara muito estudioso, ele que faz ali uma análise muito detalhada do elenco, né? Dos jogadores. Ele já tinha passado, por exemplo, pela seleção olímpica do Brasil, junto com o Alexandre Galo, na época que ele foi o treinador da seleção olímpica. Então ele já conhecia alguns atletas do Vasco que ele tinha ali passado, né, com ele nessa seleção, como por exemplo o Vinícius Araújo. Ele também já tinha um conhecimento ali um pouco melhor do Andrei e de alguns outros jogadores da base do Vasco, apesar de não terem sido convocados. Ele ali já tinha ficado de olho, né, em alguns atletas, e ele teve ali um pouco ali desse conhecimento já passado para o Luxemburgo durante essa semana. E como a gente falou, né, uma semana de trabalho, uma semana ali de estar tentando, junto com o elenco, passar um pouco de confiança, passar um pouco de moral para os jogadores que não vêm bem na temporada, como o Maxi Lopes, como o Bruno César, como o próprio Andrei, que eu acabei de falar agora. E o Luxemburgo deve realmente tá fazendo muitas alterações na equipe aí, né? Deve estar levando um time a campo bem diferente para tentar dar ali uma certa chacoalhada no elenco e trazer um pouco, né, de um bom futebol de volta para o Vasco aí a partir já desse jogo de domingo em São Januário contra o Avaí. Muita gente me perguntando se eu sei alguma coisa em relação ao número de ingressos vendidos. Não consegui apurar essa informação. Vou tentar entrar em contato aí com a diretoria do Vasco para ver se a gente já tem ali alguma coisa sobre isso. Mas o certo é o seguinte: vamos torcer muito para o torcedor do Vasco estar presente, apoiar, cantar do começo ao final da partida, porque vai ser muito importante, né? Vai ser importante o apoio nesse momento. Eu sei que o momento é difícil, eu sei que a gente quer criticar, eu sei que a gente quer ali realmente falar o que a gente está sentindo nesse momento, mas com a chegada do Luxa, vamos pelo menos aí dar ali algum crédito, né, para ele poder trabalhar. É óbvio que essa vitória vai ser super importante aí, caso o Vasco consiga realmente trazer esses 3 pontos. Como eu falei, não vamos se importar se a vitória for por 1-0 apertada ou se for um placar mais elástico. O mais importante, eu acho, que são os 3 pontos e ver o Vasco evoluindo, né? Ver o Vasco jogando um futebol um pouco mais vistoso, um
futebol melhor já dentro de campo, que de repente, né, os atletas possam estar se recuperando, como eu falei, Bruno César, Andrei, o próprio Maxi Lopes aí jogando um futebol um pouco melhor. E em relação à escalação, o time, né, que parece que vai entrar em campo nesse domingo, o time que o Luxemburgo está preparando para essa partida aí contra o Avaí em São Januário às 7 horas da noite, nessa quinta rodada do Brasileiro, seria o seguinte, né? Sidão deve ser mantido no gol, né? O Sidão ali que teve toda aquela situação complicada naquele último jogo que o Vasco acabou perdendo para o Santos lá por 3-0. Sidão acabou entregando a paçoca ali no primeiro gol e no final a gente já sabe toda aquela história lá da Rede Globo. Então o Sidão deve ser mantido. Parece que o Luxemburgo durante toda essa semana conversou com ele, passou confiança, passou moral, tentou mostrar para ele ali que ele já é um goleiro muito experiente e deve dar mais essa oportunidade para o Sidão no gol do Vasco. Os jogadores, né, da parte defensiva do Vasco devem ser os seguintes: Danilo Barcelos na lateral esquerda, o Wesley e Leandro Castan voltando de lesão na zaga, e na lateral direita realmente o Pikachu deve estar sendo escalado. Então o Pikachu voltando a jogar na sua posição de origem, onde que ele começou, né, a ganhar destaque há muitos anos atrás no Paysandu. Então o Pikachu deve estar voltando a atuar nessa posição ali de lateral direito. No meio de campo, o Vasco já deve ter ali as primeiras modificações nos volantes, né? O Luxemburgo deve estar entrando com o Andrei no lugar do Raul e mantendo o Lucas Mineiro. Então deve ser Andrei e Lucas Mineiro na cabeça de área. Meio de campo com o Bruno César flutuando ali, né, com a camisa 10, sendo o armador das jogadas, tentando distribuir o jogo, abertos pelos lados Marrone e o Rossi, e lá na frente centralizado o Maxi Lopes. Então esse seria o time titular do Vasco para essa partida. No banco de reservas aí teríamos Valdívia, Jairinho, Marco Júnior e outros jogadores aí, caso o Luxemburgo necessite fazer alterações durante a partida ali para buscar a vitória, ou então de repente ali por alguma situação de lesão, por exemplo, Leandro Castan voltando agora de uma lesão que ele ficou afastado bastante tempo, caso o Vasco esteja vencendo ali por 2-3-0, obviamente que o Luxemburgo deve poupar o jogador para também não precisar ali forçar tanto, né, essa questão do retorno antecipado do Castan. E é torcer, cara, torcer muito pela vitória, torcer muito para que o grupo tenha conseguido receber do Luxemburgo, né, o que ele tentou passar, mostrando ali a importância deles, esses jogadores aí estarem vestindo essa Cruz de Malta aqui, essa camisa que é muito pesada, tem muita tradição, mas que com certeza aí o Vasco possa estar voltando, né, a trilhar caminhos mais positivos, que a gente não passe pela mesma situação, né, que o Vasco passou nas últimas temporadas aí, brigando para não cair, tendo dificuldades aí durante o Brasileiro, muita briga dentro do clube. Então é isso, é foco total, torcer para a vitória chegar, torcer ali para um bom resultado e para o Vasco realmente fazer uma boa partida nesse domingo aí em São Januário. E lembrando a todos vocês aí que 45 minutinhos antes da partida começar, ali em torno de 45 minutos, uma hora antes do jogo começar, a gente vai entrar ao vivo aqui no canal, como a gente sempre faz. Por isso que é tão importante você estar aqui, ó, com o sininho de notificações ativado, e durante esse ao vivo, né, durante essa live que a gente vai estar fazendo aqui no canal, a gente vai fazer o sorteio de duas camisas, uma camisa oficial do Vasco e uma camisa oficial do canal. E para você participar é muito fácil, é muito simples, basta estar inscrito aqui embaixo, com o sininho de notificações ativado, seguir pelo menos uma das nossas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo, o Instagram, o Twitter ou o Facebook, e também deixar o joinha, né, deixar o like nos vídeos que nós postamos aí desde segunda-feira aqui no canal. Então se você não esqueceu aí de repente deixar o joinha em um dos vídeos, corre lá na lista, vê lá um por um se tá todos eles com joinha marcado, e obviamente você vai estar participando aí sem problema nenhum desses sorteios, beleza? Então agora entrando num assunto aí um pouco mais chato, que foi a situação do presidente do Fluminense, numa reunião que teve hoje na Alerj. Ele acusou, né, a diretoria do Vasco, o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, de ter dado um calote no Fluminense, né? Parece que o Vasco não teria repassado as rendas da final da Taça Guanabara
pro Fluminense, né? Então uma coisa chata, uma coisa aí que realmente mancha um pouquinho, né, da imagem do Vasco. Mais uma vez aí o Vasco se metendo em confusão com o Fluminense. Foi aquela questão lá toda do Maracanã, que a gente muito bem se lembra, né? A torcida do Fluminense acabou não indo, a torcida do Vasco entrou no meio do jogo, e toda aquela briga, pancadaria do lado de fora, e teve toda aquela confusão nos bastidores, os dois presidentes se acusando, e agora o presidente do Fluminense acusa a diretoria do Vasco de um possível calote, né? Vamos esperar o presidente do Vasco agora dar uma resposta, ver o que ele vai falar, ver se realmente o calote foi dado ou se foi simplesmente uma questão ali de mal comunicação. Vamos esperar, mas é complicado, né? Fica feio pro Vasco, fica aí mais uma vez assim aquela imagem de que o Vasco é mal pagador, que os ex-jogadores, ex-funcionários entram na justiça, e agora uma notícia de calote, que o Vasco não teria pago ao Fluminense rendas aí em relação à final aí da Taça Guanabara. Vamos esperar e vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser o desfecho dessa história. Espero que o presidente do Vasco se comunique em relação a isso, né? Fale sobre essa questão, porque realmente é uma acusação séria e é uma coisa muito feia aí para o Vasco da Gama, como eu acabei de falar. E agora entrando no último assunto aqui do vídeo, que é a questão de reformulação do elenco, né? O Vasco aí, que nesse momento tem um grupo gigantesco na mão do Luxemburgo, né? Tem aí mais de 40 atletas disponíveis no grupo do profissional. Sinceramente, é muito jogador para pouco futebol, a verdade é essa, né? O Vasco aí que tem hoje na sua folha salarial, o Vasco está entre os 10 clubes que mais gastam no Campeonato Brasileiro, né? Tá ali na lista entre os 10 maiores salários do Campeonato Brasileiro, sendo que a gente está jogando futebol de Z4, né? Futebol aí, tanto é que estamos na última colocação nesse momento, estamos segurando a lanterna do Brasileiro, e obviamente o Luxemburgo, com essa análise que ele vem fazendo, junto com o seu departamento de futebol ali, com o seu auxiliar técnico, com o seu preparador físico, eles estão ali estudando a melhor forma de enxugar esse elenco, né? De estar ali dispensando jogadores, saída de alguns atletas, seja por empréstimo, seja realmente por término de contrato, seja ali para realmente estar dispensando o atleta e pagando o que for necessário, e também a chegada de outros jogadores, né? Então até a Copa América aí, né? Até esse espaço que o Vasco vai ter de mais 3, 4 partidas pela frente aí, contando com essa do Avaí, o Luxemburgo vai tentar ali entender quais são os jogadores que ele pretende contar no elenco, né? Quais são os jogadores que serão peças-chaves para ele, para o restante do brasileiro, os jogadores que ele vai estar ali dando para a diretoria. Esses jogadores a gente não precisa nesse momento, então pode se desfazer ou pode emprestar, muito provavelmente alguns garotos da base até retornando para o sub-20, caso seja necessário. A gente não quer dispensar a nossa molecada, tem muito garoto bom ali que no futuro vai dar um bom jogador para o profissional do Vasco, então de repente alguns deles retornando para a base. E, obviamente, a chegada de atletas, né? Como a gente vem vendo aí nos últimos dias, muitas especulações, muitos jogadores sendo cogitados. Vai ser importante o Luxemburgo dar esse aval, né, para a diretoria do Vasco buscar os nomes e as posições que estão carentes no elenco, e isso aí vai ser feito de forma inteligente, de forma prática, porque a gente sabe, a situação financeira do Vasco é caótica, a situação financeira do Vasco é muito complicado, e para o Vasco trazer boas contratações vai ser preciso fazer ali com inteligência e, obviamente, tentar, né, trazer jogadores que já serão titulares e ajudarão o Vasco aí no restante de 2019. Existiu aí toda aquela situação com o Palmeiras lá, muita gente falando que o presidente do Vasco realmente entrou em contato direto com o presidente do Palmeiras, outros dizem que não. Tem também questão de outros jogadores que o Luxemburgo já teria dado aval aí de uma lista, mas como falei, agora é esperar com calma, com paciência, que com certeza aí as coisas vão evoluir e vão melhorar para o nosso Vascão. Beleza, galera? Então é isso aí, ó. Deixa aquele joinha aqui no vídeo aqui embaixo, não esqueça de se inscrever no canal, e mais importante do que ainda se inscrever é ativar o sininho aqui. Então, ó, corre aqui embaixo, se você já é inscrito no canal e não ativou o sininho, ativa aqui, ó, para participar dos sorteios, promoções e também receber os avisos dos vídeos.
E não esqueçam de seguir as nossas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje, Instagram, Twitter e Facebook. E mais uma vez, lembrando a todo mundo que é inscrito aqui no canal, já estamos chegando aí a marca dos 200 mil inscritos. Quem quiser, quem puder ajudar o canal a continuar crescendo, continuar aí investindo em qualidade, imagem, áudio e tudo que a gente traz para vocês, cogite aí de repente estar ajudando o canal, se tornando membro. Aqui embaixo tem um botãozinho azul e branco escrito Seja Membro. Clica ali, você acha que custa R$7 por mês, você ajuda muito o canal a continuar evoluindo cada vez mais, e cada um de vocês que puder se tornar um membro do canal, eu agradeço aí do fundo do coração, porque eu tiro tempo aqui, tiro muitas horas aí do meu dia para poder trazer esse material e esse conteúdo para vocês. E quem puder, como eu falei, ajudar, se não for te prejudicar, se não for atrapalhar a sua vida aí, você se tornar um membro do canal aqui embaixo, eu agradeço do fundo do meu coração. Beleza, galera? Então é isso aí, mais uma vez, muito obrigado. Aqui é de vascaíno para vascaíno, porque Vasco é Vasco, o resto é fiasco. Vascão acima de tudo. Vasco! Tamo junto, família. Até daqui a pouco. Valeu!